A insônia tem muito mais a ver com o lado psíquico e neural, né? Ou seja, é muito mais cerebral do que anatômico, não é uma obstrução e tudo mais. Mas o tratamento, indiscutivelmente, o tratamento de eleição para a insônia é fazer higiene do sono. O que é higiene do sono? É você tirar os hábitos que atrapalham você pegar no sono. Então, por exemplo, a pessoa fica no celular na cama até dar sono, até ela dormir. A pessoa que tem insônia, a chance de ela não dormir porque ela está no celular na cama é ainda maior. Sim. Então ela vira uma bola de neve. Eu assisto a TV até me dar sono até eu dormir. E aí o estímulo da TV não deixa ela dormir. Então você tem que fazer o quê? Você tem que tirar esses estímulos. Então você tem que parar de usar telefone ou assistir uma tela pelo menos 1 hora antes do horário que você vai deitar. Você tem que, de repente, tentar ler, porque ler faz a tua atividade cerebral ficar um pouco mais regular e aí você vai ter mais facilidade para dormir. Você tem que tentar evitar exercícios. Então a pessoa vai para academia 10 horas da noite, 9 horas da noite. Ela vai ter mais dificuldade de pegar no sono, porque aquilo vai aumentar a frequência cardíaca, vai fazer com que ela fique mais agitada. Então tudo isso é o que a gente compõe da higiene do sono. A maior parte das pessoas sabe tudo o que ela tem que fazer, mas não faz. Entendeu? Então essas coisas que eu tô citando... Que essas coisas são viciantes muitas vezes. Eu tô entediado, então eu vou pegar aqui o TikTok e vou ficar vendo ele aqui. Eu vou pegar o Instagram e vou ficar vendo aquilo. E aí você passa 1 hora naquilo. E aí a tua atividade cerebral começa a ficar mais acelerada. A gente tem que entender assim, pra gente dormir, a gente tem que desacelerar, né? Quando você dorme, você entra num estágio cerebral mais lento, mais desacelerado, que dentro do teu sono vai ter momentos mais rápidos, mais lentos e tal, mas para você engrenar esse sono, você tem que dar essa desacelerada. Se a pessoa tá muito acelerada, ela tem mais dificuldade em fazer isso. E aí associa algumas doenças. A pessoa pode ter um quadro depressivo, a pessoa pode ter um quadro ansioso, e aí a depressão e a ansiedade pioram muito o quadro de insônia. Nesses casos, além da higiene do sono, o que você tem que fazer? Tratar o problema associado. Então, tratar a depressão e a ansiedade. Entendi. Né? Mas, indiscutivelmente, se você buscar um neurologista, um psiquiatra, que são as pessoas que mais tratam insônia, né? Dentro da medicina do sono, que é uma área de atuação, não é uma especialidade, é uma área de atuação, tem vários especialistas que atuam mais em uma área ou outra. Então, o ronco e a apneia do sono fica mais a cargo do otorrino, do pneumo, do dentista, tal. A insônia fica muito mais pro neuro e pro psiquiatra. Se você buscar um neuro e um psiquiatra para insônia, a primeira coisa que ele vai te orientar é higiene do sono. Então, tire esses hábitos que atrapalham você pegar no sono. Se a pessoa tiver essa disciplina e fizer isso, a maior parte das pessoas que sofrem com insônia vai resolver o problema. Não resolveu? Tem que entender essas outras questões de estresse, ansiedade, depressão, que às vezes isso tem de fato um bloqueio ali. E em todos os casos, geralmente você tem várias opções antes de você chegar num Zolpidem, que é um sedativo. Eu ia te perguntar, o que o Zolpidem faz? É um sedativo. Então ele induz o teu sono. Né? Só que todos os sedativos, todas as medicações que induzem, ou seja, que forçam a barra, que te fazem dormir, você vai tendo um processo de adaptação, aonde ele vai fazendo menos efeito, ou você vai criando mais dependência. Bem ou mal, isso é a história do Michael Jackson. Ele tinha uma dificuldade muito grande de dormir, foi usando uma medicação, outra medicação, até que o cara chegou no cúmulo de usar Propofol, que é um anestésico, para dormir. E nessa 1 hora deu depressão respiratória, ele morreu. Mas é uma pessoa que tinha acesso irrestrito a qualquer coisa que ele queria, né? Então isso não chega na população em geral porque a pessoa não tem acesso às coisas mais perigosas em relação a isso. Mas pegar uma medicação menos crítica e ficar dependente dela e ela começar a não fazer efeito, tem um monte de gente que isso acontece. E tem efeitos colaterais do uso contínuo de Zolpidem, por exemplo? Toda medicação tem efeito colateral. Até a água tem efeito colateral, né? Qualquer coisa que você ingere tem. Então você tem que... Mas o maior problema são essas 2 coisas que eu falei. É a dependência, ou seja, você não conseguir mais dormir sem fazer uso daquilo, e o aumento de dose, porque você começa, não resolve mais. E aí você tem que começar a ficar aumentando a dose. E as 2 coisas são perigosas, porque você vai começar a aumentar a dose de um sedativo e você vai começar a ficar dependente dele. Então não é uma linha de conduta que seja muito boa. E o uso do Zolpidem pode te fazer roncar por esse relaxamento ou não tem nada a ver? Pode. Todo sedativo, toda medicação que induz o sono pode aumentar o risco de ronco e apneia do sono. Tanto de ronco quanto de apneia. Caraca, então o cara pode começar não consigo dormir até a desenvolver uma doença que ele não tinha porque ele tá usando o remédio ali. Sem dúvida. Por ficar no TikTok à noite. Olha isso. Sem dúvida. Caraca. E o TikTok, o formato TikTok é o pior para isso, né? Porque é um estímulo muito intenso por um período pequeno, aí você vai para outro, aí você fica a milhão naquilo. Extremamente, a sua cabeça parece que até dói, né? E é viciante, né? Porque tipo, é legal, é divertido. É legal. Né? Só que quando você vai ver, passou 3 horas que você tá no negócio.
Sim. Tem essas experiências à noite aí, tipo treino à noite. Outro dia eu vi Palmeiras e Botafogo à noite. Eu não consegui dormir. Porque Palmeiras virou pra 4-3. Aí é exceção, né? Que o Palmeiras tem de duas uma, né? Ou tem essas emoções, ou tem se assistir o Rony lá perdendo o gol. Enfim, é complicado. Mas esse jogo do Botafogo foi bom. Foi. Ontem perdeu de novo de 4... Esse podcast vai bem pra frente. Eu nem sei se o Botafogo vai ser campeão ou não. Talvez o Botafogo tenha até sido campeão quando esse episódio for pro ar. Mas não vai ser. Acho que não, hein? Acho que não. Deve estar dando uma pipocada monstra. E a questão de... Beleza. Existem hábitos que podem aumentar o nosso ronco, por exemplo. Se o ronco nada mais é do que uma obstrução. Existem, por exemplo, tipos de alimentos que ajudam a ter mais obstrução. Tem coisas no dia a dia que as pessoas podem fazer para tentar, de alguma forma, suavizar esses efeitos sem precisar chegar em outra via? Tem, então, assim, o grande ponto é isso. Até fiz vários vídeos disso, né? Sim. Alimento para você evitar e coisa para você evitar. O que é importante a gente entender isso? Essas coisas vão fazer exatamente o que você falou. Vão suavizar. Tá. Mas, às vezes, eles não vão conseguir resolver o problema. Então, por exemplo, se você come alimento muito pesado à noite, o processo digestório acaba ficando mais lento e isso faz com que você tenha uma noite de sono ruim e muitas vezes pode ter piora no teu quadro de ronco. Às vezes uma carne ali, mas... alguma coisa mais gordurosa, por exemplo, né? Principalmente mais gordurosa. Então, coisas mais gordurosas à noite, por exemplo, uma coisa que é bem frequente, pizza. Queijo, né? Pizza a gente come à noite. O brasileiro não tem o costume de comer pizza no almoço. Sim. Né? E pizza é um alimento que tem queijo, que tem catupiry, que tem, né, linguiça, que tem um monte de coisa ali que tem mais gordura. Então, quando você come isso, tenta evitar pelo menos de ser perto da hora de dormir. Põe umas 2-3 horas antes da hora de dormir, porque você já vai ter digerido e quando você for dormir, você não vai estar nesse processo digestório. O ruim é quando você come e aí você começa a fazer a digestão na hora que você está dormindo. Aquilo vai fazer com que piore, tá? Então esse é um ponto. O leite tem um papel, não é só aquele lado gorduroso e as pessoas atribuem a lactose, mas o leite, ele aumenta a produção de secreção, então aumenta muco nas vias aéreas. E esse excesso de muco pode também aumentar a obstrução da via aérea. Então leite é uma coisa que piora isso. E aí tem os alimentos que você junta as duas coisas, né? Então, por exemplo, chocolate. Você junta gordura e leite. Nossa. Então você tem mais estímulos. Só que o grande ponto do chocolate é que a pessoa não come 1 quilo de chocolate antes de dormir. Então, geralmente, ela come uma pizza inteira. Sim. Antes de dormir. Né? Então, o leite, o que é? Se às vezes a pessoa fala, eu gosto muito de leite, eu tomo 2 copos de leite antes de ir pra cama. Se a pessoa ronca e tem apneia, não é um hábito bom de ela ter. Eu preciso abolir o leite da minha vida. Aí a gente vai entrar numa outra discussão, né? Porque tem os amantes e os odiantes do leite aí. Sim, a turma Lai Ribeiro. Não vamos entrar nessa, entendeu? Mas antes de dormir, para quem ronca, não é o melhor alimento para a gente ter. Outra coisa que tem o mesmo princípio de irritar as vias aéreas é alimento picante. Então, um alimento condimentado, muito apimentado. Tem alguma coisa a ver com glúten também? Porque o que eu percebo? Quando eu como, eu sigo as dicas do Renato Silveira lá e ele é defensor, não vamos entrar nesse ponto aqui, mas ele é defensor de tirar o leite, tirar o glúten, tirar o açúcar. Uhum. Tipo, mínimo 80-20 ali de você não consumir isso. E quando eu tirei, cara, mudou muita coisa na minha vida em termos de energia, performance. E até antes a minha voz era 100% anasalada. Meu nariz não passava nada. E não era só pela obstrução anatômica. Era porque meu nariz ficava entupido, com bastante muco mesmo. E não resolveu 100%. Até você falou que ia me dar umas dicas pra isso, né? Tem dica pra tudo. Mas melhorou muito quando eu tirei. E eu percebo que quando eu como pizza à noite, e aí eu não sei se é por causa do queijo, tal, ou da farinha. A minha boca, ela fica completamente seca à noite. Não. Tipo, é como se eu tivesse que beber água parece estar colada, de tão seca que ela fica. Você sabe por que isso acontece? Então, vamos lá. Primeiro assim, leite, glúten e açúcar. Faz sim total sentido o benefício, mas é por um outro mecanismo. Esses 3 alimentos, eles são inflamatórios. Então, o açúcar, você vai ter um pico de insulina, aí é um alimento que inflama. O açúcar inflama, o leite inflama. E o glúten, na verdade, se a gente retroceder no tempo e se a gente pegar outros países, não. Mas o glúten no Brasil, por uma alteração genética lá da planta em si, o processo de absorção dele acaba sendo comprometido. Então é diferente você comer uma pizza na Itália e uma pizza no Brasil.
Que a farinha lá é diferente da farinha daqui, entendeu? Mas é uma coisa que a gente não tem como mudar. Você não vai importar farinha e o restaurante não vai fazer um negócio desse. Então, assim, a gente tem a espécie, eu não sou especialista disso, mas a espécie do trigo ali que a gente utiliza, ele tem uma alteração genética para poder resistir às pragas e as coisas todas, que faz com que esse processo de inflamação aconteça mais veementemente. Tá? Então, assim, todo alimento inflamatório vai fazer com que você tenha esse malefício. Então, é isso que você está falando, o açúcar, o leite e o trigo, sem dúvida, vai fazer. Mas não é essa ação tão local, é uma ação mais sistêmica, entendeu? Entendi. Então, se você tirar isso, você vai sentir a melhora ali. Por que você pode sentir quando você come uma pizza à noite, esse tipo de coisa? Pode ter um outro componente aí, que é o sódio. Porque às vezes tem muita coisa processada que tem uma adição de sódio muito grande. E aí você pode ficar mesmo com sede mesmo. Tipo, você precisa de água. A Lili entendeu? me falou isso daí, ela falou, é o sódio. É o sódio. Então, não necessariamente, eu não acho que seja o glúten, não acho que seja o leite daquilo ali. Muito mais provável que seja o sódio. Entendi. Porque tá tudo carregado, né? Ou seja, o catupiry, o queijo. Caramba, é tipo uma bomba de... tem muito. E eu precisava aprender isso. Eu não sei sair. Ou eu tô focado na dieta, ou eu tô largado no mundo comendo tudo e ganho 10 quilos. Tipo, eu não tenho estrutura psicológica para estar fora. Eu tenho que estar dentro da alimentação. Porque senão eu não consigo comer um pedaço de pizza, 2. Mas sabe que tem um truque para isso? Qual que é o truque? Eu tava com 95 quilos, eu tô com 84. Perdi 11 quilos num processo de 1 ano e pouco ali. E finalmente eu tenho certeza que eu não vou engordar mais. Por causa desse processo e por causa dessa questão. É uma questão compensatória. Então, por exemplo, você está falando, você não consegue controlar, eu vou sair, eu vou arrebentar de comer. Eu não consigo me controlar com doce. Então, assim, se eu comer um chocolate, eu quero comer a barra. Se eu tomar uma colher de Nutella, eu quero comer o pote. Eu não consigo fazer aquilo. E aí, o grande lance disso é você fazer uma compensação. Então, que hábito que você pode ter? O primeiro hábito que você pode ter, que é favorável para isso, é você ter um controle do que você consome. Um controle calórico. Então, se você pegar um mês e você começar a marcar tudo que você consome naquele mês, depois você já sabe decor. Que você geralmente come as mesmas coisas. Sim. Você não come uma coisa tão diversa assim. Então você vai saber o dia que você ficou dentro da tua meta de ingestão calórica e o dia que você estourou. O dia que você estourou, você precisa se policiar e falar o seguinte, cara, eu estourei, então agora eu vou ter que compensar isso que eu estourei e eu só vou estourar de novo depois que eu compensar. Aí beleza. Porque aí você consegue sair, beleza, hoje eu vou meter o pé na jaca e vou comer o que eu quero, tudo bem. Mas faz depois um retrospecto pra você entender, eu tinha que consumir 2.000 calorias, eu consumi 4. Então eu vou ter que dar uma segurada nos próximos X dias. Então o segredo para você se manter magro para sempre é você metrificar. Exato. E, na verdade, você metrificar e você criar o hábito de se manter dentro dessa sua meta. Sim. Né? Se você falar assim, eu tenho que consumir 2.000 calorias. Tá, eu arrebentei aqui e consumi 3. Tá, então amanhã eu vou consumir 1.200 e eu vou fazer um cardio e eu vou gastar. Se eu não conseguir, mas aqui eu consumi 4, eu não vou conseguir compensar amanhã. Então faz 2, 3 dias para compensar aquilo que você fez. O Tim Ferriss tem um livro que é 4 horas para o corpo, alguma coisa assim, que ele falava, quando ele ia ajudar alguém a emagrecer, ele só falava, anota o que você come. Porque a maioria das pessoas não fazia ideia que elas comiam tanto. É isso. Tipo, quando ela começava a anotar, falava, caraca, velho, não acredito que eu como tudo isso. Eu achava que eu comia menos. Mas anota o que você come de verdade. Sim. Né? O cafezinho do açúcar, a bala, Entendi. O chocolatinho. Porque tudo. Essas outras coisas é o que tem mais caloria. Porque geralmente às vezes uma paçoca, ela tem mais caloria que um prato, né? Se for a paçoquinha diet, ainda é de boa. Mas um exemplo ótimo ali que as pessoas acham que estão fazendo dieta. Granola. Caloria. Cara, granola, 60 gramas de caloria, tem 300 calorias. É uma coisa absurda, se for pensar. É 150 gramas de carne. Caraca. Entendeu? E ela acha, não, é fit, é granola, é saudável. É saudável, mas não deixa de ser calórico. Sim. Né? Então, você criar o hábito de saber o que você está comendo, quantas calorias tem, é um hábito que ajuda nisso. E até para você ponderar para essas outras coisas que a gente está falando de alimentos em relação à nossa área ali do ronco, saber de gordura. Porque o problema para o ronco não é tanto a caloria, é o alimento mais difícil de digestão. Então, o alimento mais gorduroso. Se você não sabe o que tem no que você está comendo, entendi. Você come. Meu nome é Elias Mamã e esse é um corte do Verdade Cast, o podcast que tem a missão de descobrir novas verdades sobre todas as áreas que vão te ajudar a crescer na vida. Para assistir o episódio completo, clica aqui e não se esqueça de se inscrever no nosso canal.